Então, com o cadastro de fornecedores funcionando, a gente vai para o nosso cadastro de grupo. Então, para isso, a gente tem que criar aqui uma tabela chamada grupo. Então, vamos lá em BExpert, F12 para abrir o editor. Então, aqui já tem o último SQL que a gente usou. Então, a gente vai aproveitar aqui. Então, a gente vai apagar esse daqui. A gente vai pôr lá o nome do grupo. Então, a gente vai criar uma tabela grupo. Então, vai ter um código que vai ser chave primária também. E o nome dele de 30 posições. Então, só vai ser o código e o nome. Mando rodar. Commit. Criou aqui o nosso grupo com apenas 2 campos. A gente vai lá no Delphi e vamos criar o nosso form. Então, new form. Já salva. Então vai ser grupo. O caption dele, cadastro de grupos. E o nome dele, fcad underline grupos. Coloco os 3 componentes. Então, esse daqui, da paleta de BExpress, Datacom, DataAccess, o provider, o client e o DataSource. Amarro ele, então tem que apertar o F11 para ele falar, eu quero usar o módulo. Então, Alt F11, marca módulo, aqui ele aparece a conexão. Comando teste vai ser, o que ele vai trazer para a gente? Vai trazer todos os grupos, select asterisco from grupos. Lembrando que grupos, o nome da tabela é tudo maiúsculo. Select asterisco from grupo. O nome, SQL dataset grupo. O provider, DSP grupo. E o client dataset grupo. E o DataSource também. DataSource, client dataset grupo. Então aqui esse form a gente vai fazer do início ao fim porque ele é pequeno, então dá pra gente fazer. Agora a gente vai amarrar. Então o provider com SQL dataset grupo, o client com o provider, name aqui DSP grupo, e o DataSource com o dataset, client dataset grupo. Então a gente vai ativar os componentes aqui. Opa. Aqui faltou o from. Select asterisco from grupo. Ativo de novo. Aí eu consigo adicionar os campos. Então 2 cliques aqui no client. Botão direito, add all field, que é o código e o nome. Seleciono os dois e jogo aqui no form. Ajusto a posição deles. Vou copiar lá os botões do fornecedor aqui. E vou colar aqui no grupo, que vai ser os mesmos botões, as mesmas operações. Vamos ver se ele não puxou o evento. Não puxou, beleza. Então vamos colocar os comandos. Então, botão incluir vai ser o client dataset grupo.insert. Vou alterar client dataset grupo.edit. Cancelar client dataset grupo.cancel. Confirmar os dois comandos, client dataset grupo.post e client dataset grupo.apply updates 0. E o sair aqui a gente vai copiar, que é a mensagem que vai dar lá para o usuário.
Então aqui no nosso cadastro de grupo, o excluir vai dar a mensagem de erro, de exclusão, de confirmação ou não. E o client dataset grupo.delete, client dataset grupo.apply updates. Então vocês viram que o código se repete muito, né? Então fica bem fácil de criar um sistema aí bem rapidinho. Tá. Então, criadas as operações básicas, a gente vai lá no nosso banco criar o generator para gerar o código automático aqui, que a gente esqueceu. Então lá no nosso IBExpert, 2 cliques no código, auto-incremento, create generator, create trigger, create procedure. Ok, commit. Aqui a gente coloca o componente para ligar lá naquela procedure. O nome dele vai ser sp-gen grupo. Então é story procedure generator group. E a gente vai amarrar com o banco conexão. Tá ok? Então vamos colocar aquele código para gerar, que é esse daqui, ó. Cadastro de grupo. Então, botão incluir, logo acima do insert a gente coloca o código aqui, muda o nome, né, que é sp-gen grupo. Declara a variável lá em cima, não esquecer. Código, que vai ser do tipo integer. Então, tá aí o nosso cadastro de grupo, criado bem rapidinho. Para evitar também a gente vai colocar as procedures para ativar e desativar os botões. Logo acima aqui. Então lembrando que tem que mudar o nome do form, que o nome do form de vocês não é CAD fornecedores, porque a gente copiou. E aqui em cima você declara a tua procedure. Ativa btn e procedure, desativa btn. E evitar de fechar o form com uma tabela em modo de inserção, né? Então vamos em events, on close, if client dataset grupo.state in ds edit, ds insert, then begin a gente dá a mensagem lá, show message, você deve confirmar ou cancelar. Dou um abort para ele não fechar a tela. E se não tiver em modo de inserção ou edição, eu coloco o else, begin, abre e fecho para evitar problemas. E eu fecho os componentes da SQL client dataset grupo.active, recebe false, SQL client dataset grupo. Opa, que a gente colocou igual, client dataset grupo.active, recebe false. Tá. E no evento onCreate, né, a gente ativa os dois. SQL client dataset grupo.active recebe true. Client dataset grupo.active recebe true. Então, nosso cadastro está pronto aí, completinho já. Então, vamos testar aqui. Ah, faltou a gente criar ali para chamar ele. Então, o que vocês têm que
fazer aqui também no botão incluir, ó, é fazer o código lá, receber o valor, né? Que não está recebendo nada. Ponto field by name código ponto s integer recebe o v código. Tá, e aqui no menu a gente chama o form. Copiar aqui. Então vou criar mais uma opção aqui para grupos. Opa. Grupos. Então ao clicar aqui no grupos ele vai chamar o grupo. FK de grupos e eu tiro ele do aqui da opção de criar o grupo já na primeira vez. Então só vai ser criado quando eu chamar. Então isso aqui é importantíssimo. Se tiver 100 forms, ele vai criar os 100 forms e vai ficar um programa muito pesado. Então isso aqui é importante. Vamos rodar e vamos testar. Cadastro de grupos, incluir, opa. Ah tá, aqui no generator lá do código a gente não amarrou ele com qual generator que ele vai executar. Então aqui a gente tem que amarrar o story procedure sp gen grupo. Cadastro do grupo, incluir, código 1, nome vai ser alimentos, por exemplo. Vamos por aqui teste. Ah, não, esqueci de chamar aqui, ó, o desativo e o ativo o btn. Aqui tem um problema agora, ó. Então ele não vai deixar eu fechar porque eu já cliquei no botão incluir. Então a gente vai ter que ir aqui no Delphi e apertar Alt F2 daí para ele cancelar a operação. Desculpa, Ctrl F2, ele cancela. Então ele não fica preso lá. Então aqui eu tenho que chamar daí o evento, né? Desativa btn. Aqui também eu desativa btn. Aqui o ativa btn. E aqui também o ativa. Então rodando. Cadastro. Grupo. Incluir. Grupo. Teste. Confirmo. Gravou no banco. Incluir de novo. Teste 2. Confirmo. E assim por diante. Aqui o nosso navigator não está amarrado, por isso que ele não está trazendo aqui as opções. Então vamos lá. É só amarrar ele com o data source aqui, ó, para dizer com qual tabela que ele vai puxar. Então, rodando. Cadastro. Grupo. Daí ele traz aqui as opções. Vamos deixar aqui também tudo uppercase. Para ficar tudo bem padrão. Então tá pronto aí o nosso projetinho aí já. Com cadastro de grupo, fornecedor e de clientes. Então na próxima aula a gente vai ver lá o cadastro de produtos. Então até a próxima aula.